Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica sobre Angular. Então nessa dica, pessoal, vou mostrar como que a gente pode construir, né, um input type ahead, né, e fazer um autocomplete, né, com a resposta que a gente vai ter, né? Então, para esse exemplo aqui, eu vou usar só um input em um formulário reativo simples, tá? É apenas um único input aqui. E eu vou mostrar, né, como que a gente consegue combinar operadores do RxJS, né, para dar mais profissionalismo nos nossos inputs, né, e conseguir, né, validar alguns conceitos, né, no nosso formulário. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é fazer com que esse formulário aqui, né, no caso esse input, né, ele reaja a um evento de preenchimento, né, que a gente vai utilizar ali no caso do formulário reativo, o value change, né. Então o que que a gente vai fazer primeiramente? Ó, vou voltar para o meu código, eu só tenho aqui um input simples, né? Onde eu tenho aqui um form control, né? Que eu já criei aqui, ó, um form control, tá? Aqui eu criei uma lista de cidades, né? Só para a gente fazer esse exemplo, né? Já que a gente não vai plugar esse exemplo a uma API externa, né? E aqui eu vou criar basicamente, né? O nosso é, quem vai receber esse evento, né? Desse formulário aqui. Então, por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui, né? E pegar o meu search ali, né? This.search e utilizar o value change dele, né? Ó, basicamente isso. Mas eu vou fazer aqui agora, eu vou gerar um novo, né? Só para a gente não alterar o nosso formulário em si ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui eu vou chamar de filtered cities, né? Então esse filter series aí vai ser basicamente um observable, né? Que vai ser no caso de uma coleção aqui, né? Uma lista de strings, né? Uma lista de cidades, né? Então toda vez que a gente digitar, né? Que a gente alterar o valor ali, né? A gente vai reagir em cima desse valor ali e vai fazer alguma ação, né? Então o nosso type ahead vai funcionar dessa forma, né? Então aqui basicamente eu vou usar o meu filter, né, para me pegar aqui aquele evento que eu já tinha passado antes, né, que é o search aqui, ó, o value change, né. Então o value change nada mais é que um observable, né, dos formulários reativos, né, que é desse form control, que toda vez que a gente alterar o nosso valor ali do nosso input, ele vai disparar esse observable, né, e a gente vai conseguir capturar esse evento. Então eu vou usar o operador pipe aqui. E do pipe a única coisa que eu vou usar aqui, eu vou colocar só um start if aqui, né? Para falar que a gente vai inicializar isso aqui como vazio, né? E nada mais, né? A gente não precisa fazer mais nada aqui, né? Opa, não precisa fazer mais nada aqui para funcionar por enquanto, né? Mas o que que a gente pretende aqui, né? Fazer com esse exemplo aqui, né? A gente nada mais, nada menos, a gente vai simular, né, o, uma, uma digitação aqui, né? Então, toda vez que o usuário digitar uma cidade, ele vai percorrer a nossa lista de cidades, seguindo os critérios definidos ali, né? E a partir dos eventos a gente vai conseguir, né, filtrar, né, e exibir em tela já filtrado, né? Então vamos lá. Então, quais regras que a gente pode adicionar aqui nesse exemplo, né? Então, primeiramente, então aqui, ó, a gente pode ver que ainda não funciona nada, né? Porque a gente não está exibindo essa lista aqui, né, em tela, né? Mas uma coisa legal que a gente pode fazer, né? Porque aqui, ó, se a gente notar, a gente tem letra maiúscula e minúscula, né? Então, na hora de filtrar também, a gente pode manter, né, a prática de ou reduzir tudo para caixa baixa ou aumentar tudo para caixa alta aqui, né? Colocar minúsculo ou maiúscula, né? Então, eu vou criar uma função aqui para a gente
disparar esse filtro, né? Que vai ser esse filtro Sirius, né? Aqui, ó. Então eu vou criar esse método aqui. Então, basicamente, ele vai receber um valor em string, né? Vai ser nada mais, nada menos que o valor que eu estou digitando. E a gente vai fazer com que essa função ele retorne para a gente, né, a lista filtrada já, né? Então, o que que a gente vai iniciar fazendo? Então, eu vou criar aqui uma constante, né, para capturar a nossa digitação ali, né? Vou chamar aqui de filter value, né? Value. E ele vai receber nada mais, nada menos que um value que eu passei por parâmetro aqui. Então, aqui eu vou colocar para lowercase aqui, né? Então, assim, conforme eu já tinha falado, né? E aqui eu posso já mandar ele dar um return aqui, ó, nas cidades, né? Então, diz ponto cities, que é essa lista aqui, né? Então, eu vou usar aqui o filter, né? Do array. Eu vou falar o seguinte, então, quando ele passar a primeira cidade ali, né? Eu vou falar o seguinte, que essa cidade que eu acabei de passar, né? Vou também transformar ela para lowercase, né? Para ficar igual a essa daqui, né? No mesmo padrão, no mesmo formato, né? E eu vou verificar todas que tiver inclusas, né? No nosso filter value, né? Filter value. Mas isso aqui é o necessário, né? Então aqui ainda eu não inputei nada, né? Então agora como é que a gente faz para testar, né? Então eu vou vir aqui no meu HTML, ó. Aqui a gente já tem o meu input aqui, então eu vou criar só uma UL aqui, ó. E uma LI, né? E aqui basicamente eu vou usar o ng-for, né? Esqueci aqui. Então, basicamente eu vou pegar a cidade, né? Então, o ng-for não é segredo para ninguém, né? E eu vou pegar o nosso filtered cities. Como ele é um async, né? A gente vai usar um async aqui, né? E aqui, nada mais, nada menos que a gente vai fazer nosso bind aqui no nosso sit. Então, vamos ver se isso aqui... Opa! Ah, deixa eu ver como é que tá o nome da propriedade ali, né? Filtered cities. Então, vamos vir aqui. Peraí. Eita. Vamos tentar entender esse erro aqui, né? Peraí, vamos ver o que pode estar dando de errado aqui, né? Acho que eu fiz coisa errada. Deixa eu ver. Use.filtered cities. Recebe o nosso search control, né? A gente já põe o nosso pipe aqui, né? É estranho isso aqui. Vamos ver. Agora funcionou aparentemente, né? Beleza, só que ainda não tá filtrando o que a gente quer, né? Maravilha, então a gente já viu como que a gente resolve esse problema ali, né?
Então aqui agora já está funcionando, né, perfeitamente, né? Então agora aqui o que, que eu posso fazer aqui, né, para gente exibir, né? Eu posso vir aqui então no nosso pipe, né? Eu simplesmente vou colocar um map aqui para transformar, né? Então agora sim eu vou passar um value, né, que vai ser o valor que eu digitei, né? E eu vou retornar aqui this ponto filter cities, né? E aqui eu vou passar o meu value, né? Basicamente vai ser isso aqui. Então você já, então se a gente notar, já apareceu aqui as cidades, né? Então inclusive se eu vier aqui adicionar mais uma, né? Um pouquinho mais uma cidade. Não salvei, né? É. Opa, São Paulo, não, né? Tá aí, ó. Então as cidades estão aqui. Então, agora como é que a gente verifica o nosso filtro, né? Então vou colocar a letra O aqui, ó. Então todas que tem a letra O vai funcionar, né? Então vou pôr o aqui, ó. Filtrou Houston, né? Então se eu colocar o NE, filtrou no New York, né? Só que isso aqui a gente pode melhorar esse aspecto, né? Então, porque por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um N, apagar, colocar um N de novo, apagar. Então, toda vez que a gente fizer isso, ele vai fazer a varredura novamente, né? Então, a gente pode prever alguns cenários, né? Para melhorar esse aspecto, para melhorar esse fluxo, né? Então, a primeira coisa que eu posso colocar aqui, ó, é o operador distinct anti-change, tá? Então, esse operador aqui, ele vai prevenir, né? Que mais de uma operação, né, de mais de uma busca aqui ocorra, né, se aquela busca tenha sido feita anteriormente, se foi exatamente a mesma, né? Então, uma outra coisa que eu gosto de fazer em formulários type ahead, né, em push type ahead, é adicionar um filtro aqui, ó, né? Então, esse filtro aqui a gente coloca a regra que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui uma regra, ó, que o valor que foi digitado ali ele não pode ser, né? Ele tem que ser maior ou igual a maior ou igual a 3, por exemplo. Posso fazer isso também. Então, se a gente for fazer um teste agora, se eu colocar aqui, ó, notem que como tem que ser maior ou igual a 3, notem que ele não trouxe nada, nenhuma cidade, ó. Então ele vai precisar, né? Porque o pipe, né? Aqui, quando a gente adiciona esse pipe aqui, esse fluxo é o seguinte, ele começa pelo start with with, né? Vai rodar o distinct change, vai rodar o filtro, só que como esse filtro ele não vai estabelecer essa condição aqui, esse valor que está aqui, que inicialmente é vazio, ele não vai passar no map, né? Mas caso eu vier, né, e alterar, né, a ordem aqui, né, ó, então notem que agora ele trouxe, ó, tá? Então vou agora ele não vai trazer nada, então quando eu digitar a terceira letra aqui, ó, ele vai trazer uma cidade para mim, ó. Viu? Então só apagar aqui, ó, manteve a última busca perfeitamente, né? Então se eu colocar agora São Paulo, ó, opa, São Paulo. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Possivelmente ele estourou uma exceção aqui, ó. Então deixa eu vir aqui filtrar por ponto .ts, né? Vou dar um F5 aqui. Então eu vou colocar uma palavra que não tenha, né? Ele não busca, né? Só que depois ele não vai mais funcionar. Funcionou assim perfeito. Aqui no caso do São Paulo ele não funcionou por causa acho que do acento, ó. Perfeitamente. Então é isso, eu estava enganado com outra coisa, tá? Uma coisa que é muito bom a gente também fazer aqui toda vez que a gente trabalhar com formulários reativos, com observables, né? É adicionar também uma camada aqui, né, de
tratamento de exceções, né? Mesmo que seja bem simples, né? Que aqui, por exemplo, eu vou colocar vou passar o erro que ele for receber aqui, né? Eventualmente. E aqui, basicamente, eu só vou dar um console.log, ponto log, no nosso erro, né? E aqui também eu vou pegar e vou mandar um down return e vou retornar um off aqui, né? Que é um operador também do RxJS, passando um vazio aqui. Então, esse tratamento de erro aqui de exceções, né? A gente retorna geralmente esse off vazio aqui, basicamente para ele retornar um observable. E caso ocorra algum erro, né? Se a gente tirar esse tratamento de erro aqui, né? E opa, se a gente tirar esse tratamento de erro daqui, né? E, e der uma exceção aqui, esse observable aqui vai ser completado, né? Então essa funcionalidade ela não vai funcionar mais, né? Então é muito importante a gente manter, né, o nosso observable funcionando perfeitamente, né? Então aqui para funcionar de novo, ó, então vou colocar aqui de novo, ó, New York, né? Ó, voltou a funcionar, né? Então a gente viu que a gente pode adicionar regras, né? Então vou tirar aqui só para já vir carregado, né? Então veio carregada a nossa página, né? A gente consegue aqui colocar, por exemplo, a Miami, né? E fazer os filtros, né? Buscar, voltar à busca anterior, né? Então essa aqui é um vídeo bem curto que eu trouxe, né? Para a gente conhecer também alguns operadores do RxJS, né? E entender como que a gente consegue fazer um autocomplete, né? Então esse autocomplete aqui, por exemplo, também, ó, poderia, em vez de estar chamando esse filter cities aqui, ao invés dele estar percorrendo esse array de strings aqui local, né? A gente está, por exemplo, indo até um serviço, né? Retornando alguns valores e devolvendo aqui para o nosso componente de autocomplete, né? Então notem que ele é bem versátil, né? O RxJS nos traz muitas possibilidades, né? De agregar ao nosso código, né? Então, essa é um vídeo rápido que eu preparei para hoje, né? Então, eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível, tá? Então, para vocês que querem também aprender mais sobre Angular, né? Aprender mais sobre JavaScript, eu vou deixar dois links na descrição do vídeo, né? Para vocês conhecerem também um pouco sobre os meus cursos, né? De Angular e JavaScript, tá? Então, vejo vocês até a próxima dica. Até mais.